Vamos recorrer a vários textos no livro de Eclesiastes, várias partes desse livro, que está incluído nos livros poéticos da Bíblia, no Antigo Testamento. Estamos fazendo uma pausa neste domingo pela manhã, na nossa série em Marcos, para trazer alguns conselhos à nossa juventude. Agosto é o mês da juventude. Primeiro domingo de agosto é dia do adolescente batista, e nós somos muito felizes de ver os nossos adolescentes aqui conosco, nossos jovens. Graças a Deus por isso, e oramos a Deus para que o Senhor fortaleça mais e mais a disposição em cada um em servir ao Senhor nosso Deus, em servir ao nosso Deus. Hoje, pela manhã, tive a alegria de receber no gabinete pastoral a visita de uma classe de crianças da escola bíblica. Que momento agradável, gostoso, que bênção receber as nossas crianças ali. Foi uma bênção. Alegria também ver as crianças gravando vídeos que foram postados durante esta semana no Instagram da nossa igreja, relatando os milagres de Jesus que mais marcaram suas vidas, que mais lhes impressionaram. Eu queria deixar um convite muito especial a todos para estarmos hoje à noite também estudando mais um milagre. Domingo passado falamos sobre a cura de um leproso e agora estaremos compartilhando com os irmãos a cura do paralítico de Cafarnaum. Todos os irmãos são convidados a estarem conosco, e como foi bom ver o quanto que os milagres marcaram o coração das crianças da nossa igreja. Que Deus continue abençoando o ministério com crianças da nossa igreja. Antes de prosseguir, esta semana aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, mais uma edição da Conferência de Liderança Summit, e Deus nos deu a oportunidade de acompanhar durante toda a semana, de terça até sexta-feira, esta conferência de forma online, de forma digital, aqui mesmo em nossa igreja. E foi um tempo de aprendizado, de encorajamento, de muito crescimento. E o Summit está se organizando um novo segmento, que é o Summit Nova Geração, Next Gen, justamente para alcançar adolescentes e alcançar jovens, para que eles, desde a adolescência, desde a juventude, possam aprender os valores do Reino de Deus e exercerem a sua liderança de acordo com os valores do Reino de Deus, de acordo com aquilo que certamente poderá marcar em suas vidas. Eu ouvi o coordenador deste ministério dizer o seguinte, está ali na tela: a igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo, mas a esperança da igreja é a nova geração. A esperança da igreja é a nova geração. Então, se a igreja é a esperança do mundo, a esperança da igreja é a nova geração. O grande desafio que eu tenho, que você tem, é passarmos o bastão da fé para os nossos filhos e orar a Deus para que eles sejam crentes melhores do que nós, para que eles sejam discípulos melhores do que nós, para que estejam mais e mais engajados no serviço do Senhor, em proclamar este Evangelho de uma forma melhor do que nós procuramos fazer até aqui. A alegria, certamente, de um pai, e João, na sua carta, diz isso de forma muito clara, que não há maior alegria para um pai do que saber que os filhos andam na verdade, do que saber que os filhos estão vivendo na verdade do Evangelho de Jesus. E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, pai, mãe, que a igreja é parceira, mas a grande responsabilidade é minha, é sua, como pais, transmitir a palavra de Deus, transmitir os ensinos do Senhor aos nossos filhos, para que as próximas gerações sejam também comprometidas com Jesus,
possam viver o Evangelho de Jesus como Ele deseja que vivamos. Como disse o salmista no Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Que Deus nos ajude nesta missão de compartilhar o Evangelho a partir da nossa casa, a partir dos nossos lares, que nós não nos contentemos em estar na igreja, mas sim nos empenhemos em ter toda a nossa casa dentro da igreja, servindo ao Senhor com todo o coração. Uma das grandes bênçãos que Deus deu a Noé não foi simplesmente a bênção de poder entrar na arca, ele e sua esposa, e serem salvos do dilúvio. Mas pela graça de Deus, não apenas Noé e sua esposa foram salvos, mas seus 3 filhos e suas 3 noras também foram salvos. Graças a Deus por isso. E nós precisamos nos empenhar com todo o nosso coração para que os nossos filhos estejam na arca, estejam na igreja, estejam servindo ao Senhor nosso Deus cada dia mais. Então, se a igreja é a esperança do mundo, a esperança da igreja é a nova geração. Que Deus nos ajude e nos una em favor da nova geração, para que ela esteja aqui, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, e louvando ao nosso Deus, estudando a palavra de Deus de uma forma intensa, de uma forma profunda, e assim possa dar prosseguimento ao ministério e à vida da igreja depois que formos chamados para a presença do Senhor. Então eu separei para a nossa reflexão nesta manhã apenas alguns conselhos que nós encontramos no livro de Eclesiastes. Nós poderíamos certamente passar muito tempo aqui, mas eu separei apenas alguns conselhos que gostaria de deixar para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, para toda a igreja, porque eles servem para mim hoje, servem para você, servem para todos nós, independente da nossa idade. O primeiro deles é: tenha foco naquilo que realmente importa. Tenha foco naquilo que realmente importa. E o texto está no primeiro capítulo, no verso 14. Está ali na tela, podemos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Vi todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. A Almeida século 21 traduz da seguinte maneira: tudo é ilusão e perseguir o vento. Tudo é ilusão e perseguir o vento. O verso 17 nos diz também, vamos ler juntos ali na tela? Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento. E essa outra versão, Almeida século 21, diz: por isso dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que isso também é perseguir o vento, isso também é correr atrás do vento. Meus amados, quantas vezes perdemos tempo focando em coisas que não passam de ilusão, que não passam de vaidade, não passam de vaidade pura, pessoal, às vezes até uma vaidade familiar. Quantas vezes focamos naquilo que é passageiro e não naquilo que é eterno? O que importa de fato é aquilo que tem valor para a eternidade. Então não gaste a sua vida correndo atrás do vento, correndo atrás das ilusões que o mundo oferece. Gaste a sua vida focando naquilo que realmente importa para Deus. Não gaste a sua vida focando naquilo que não passa de uma ilusão e não tem nada a ver com a realidade.
Os dias estão corridos porque a vida está corrida e cada vez mais corremos atrás dos nossos objetivos de vida e não percebemos que podemos sim correr o risco de estar correndo atrás do vento sem chegarmos a lugar algum. Foque naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Foque naquilo que de fato importa, e o que importa é aquilo que tem a ver com a eternidade. Um segundo conselho está no capítulo 3, verso 1. Esteja atento ao tempo de Deus. Esteja atento ao tempo de Deus. Temos ali o texto também na tela, você pode ler comigo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo na vida. Por isso, viva um dia de cada vez. Não queira viver 2 dias, 3 dias de uma vez só. E justamente por isso, não queime etapas. Não queime etapas. O vigor da adolescência, o vigor da juventude pode muitas vezes nos levar a queimar etapas necessárias ao nosso amadurecimento, ao nosso crescimento, ao nosso processo de amadurecimento. Portanto, não queime etapas. A criança nasce, começa a engatinhar, depois começa a andar, depois começa a falar. A criança vai para o jardim de infância maternal, jardim de infância, depois para o 1º ano do ensino fundamental, depois para o médio, depois para a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc e assim por diante. Há tempo para tudo na vida. Um bebê recém-nascido não pode ir para a faculdade. Há tempo para estudar, há tempo para namorar, há tempo para noivar, há tempo para casar, há tempo para ter filhos, há tempo para sexo também, desde que seja dentro do casamento. O tempo do sexo é dentro do casamento. Não queime etapas. Namoro, noivado, casamento e sexo nesta ordem. Não inverta a ordem. A ordem de Deus é esta. A ordem da palavra de Deus é esta. Não queime etapas. Não queime etapas. Quando perdemos a noção do tempo, vivemos ansiosos. Alguém já disse que a ansiedade é um dos grandes males do nosso século. E ela produz uma série de situações na nossa vida, inclusive a depressão. Quando nós não temos noção do tempo de Deus, quando nós não temos noção de que existe um tempo para todas as coisas, nós vivemos ansiosos, além daquilo que podemos suportar, e isso traz danos terríveis à nossa saúde mental, emocional e física também. Quando perdemos a noção do tempo, vivemos agitados, correndo atrás do vento e não chegamos a lugar algum. Um outro conselho que quero deixar aqui para vocês em Eclesiastes é: aproveite bem a sua vida, lembrando-se que terá que prestar contas a Deus. Vejam comigo, capítulo 11, verso 9. Capítulo 11, verso 9, creio que temos ali na tela também. Vamos ler todos juntos? Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. Um dia a conta chega, né, irmãos? A gente gostaria que nunca chegasse, mas um dia chega. Você pode fazer uma compra, de repente, com 60 dias para pagar, mas um dia a conta vai chegar. E um dia nós teremos que prestar contas a Deus. Teremos que prestar contas a Deus da nossa vida, teremos que prestar conta das nossas palavras fúteis. Jesus disse que de toda palavra fútil que proferirmos, teremos que prestar contas no dia do juízo.
podemos seguir os caminhos que satisfazem o nosso coração, que agradam os nossos olhos, mas teremos que prestar contas um dia. Não se esqueça que o nosso coração não é confiável. A palavra de Deus nos diz, através do profeta Jeremias, que enganoso é o coração. Quem o pode sondar? Não se deixe levar pelo coração para formar as suas escolhas, tomar as suas decisões. Utilize a palavra de Deus, utilize aquilo que a Bíblia Sagrada nos instrui. Não se deixe levar pelo seu coração, porque o coração é enganoso, ele se ilude facilmente. Não confie no seu coração, ele não é confiável. Busque a Deus, busque a direção de Deus para a sua vida. No capítulo 12, verso 14, a palavra de Deus ainda nos diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até mesmo aquelas boas e as não tão boas assim, as obras más. Ele trará a juízo. Tudo estará diante de Deus. Então, quando você pensar em seguir o seu coração, lembre-se que um dia você terá que prestar contas da sua vida diante de Deus. Um outro conselho muito importante está no capítulo 11, verso 10. Afaste do seu coração a mágoa. Afaste do seu coração a mágoa. Vejam o que diz o verso 10 do capítulo 11. Vamos ler juntos? Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A mágoa, meus irmãos, provoca dor. A mágoa provoca dor, a mágoa faz você ficar preso ao passado, a mágoa trava a sua vida, impede que você se aproprie do futuro que Deus tem para você. Eu não conheço o seu passado, não conheço o seu passado. Todo ser humano, com certeza, deve ter experimentado muitas dores ao longo da sua vida. Quer seja você uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, a vida neste mundo é marcada por dores, é marcada certamente por situações difíceis, experiências dolorosas podem ser vividas dentro de casa, no contexto da família, no contexto do trabalho, da formação acadêmica. Deus não deseja que você fique acorrentado ao seu passado, preso ao seu passado. Por isso, afaste do seu coração a mágoa, ainda que a pessoa que lhe ofendeu não lhe peça perdão. Não espere a pessoa que lhe ofendeu lhe pedir perdão, reconhecer os seus erros. Talvez ela não tenha noção sequer daquilo que ela fez. E você vai ficar preso àquela mágoa. Afaste do seu coração a mágoa. Afaste do seu coração a mágoa. Certo autor escreveu um livro muito interessante falando sobre a ofensa. E ele diz que a ofensa é a isca de Satanás. É a isca de Satanás. O peixe olha aquela minhocazinha, aquela comidinha ali, come e não percebe que por trás daquela comida está a morte. Está a morte. Cuidado com as iscas de Satanás. Elas podem destruir você. Elas podem destruir a sua vida. Essa semana, uma das preletoras do Summit, a Jeanne Stevens, diz que muitas pessoas preferem ruminar o passado, tentando mudar o que já passou. O que já passou não tem como ser mudado. Outras pessoas tentam controlar tudo e todos. O passado é lugar para aprender.
mas nós não podemos viver nele, porque ele já passou. Nós só podemos aprender com ele. O futuro é um lugar impossível de se viver, porque ainda não chegou. Nós só podemos viver hoje, nós não podemos viver hoje ou amanhã. O único lugar que Deus quer para nós é hoje, é o presente. Quando estamos ruminando o passado, encontramos a culpa, mas normalmente a culpa é de outra pessoa, porque nós preferimos sempre culpar outras pessoas ao invés de reconhecer as nossas próprias culpas. E dessa forma criamos desconexões de relacionamentos e normalmente preferimos a culpa dos outros ao remorso de termos feito algo de errado. E ficamos então remoendo o passado através da amargura. Lembre-se que um pensamento só vai magoar você se você acreditar que é verdade. Afaste do seu coração a mágoa. A mágoa tem o poder de destruir a sua saúde e destruir os seus relacionamentos, inclusive relacionamentos conjugais, relacionamento entre irmãos, relacionamentos no ambiente da família. Ela tem poder de destruir a sua vida de dentro para fora. Portanto, pare de ruminar o passado, pare de remoer o passado através da amargura, afaste do seu coração a mágoa. Um outro conselho para a nossa juventude está no capítulo 12, verso 13. O pregador está terminando, portanto, o seu discurso, e ele então procura resumir o seu discurso em duas afirmativas. A primeira delas é: tema a Deus. Tema a Deus. Capítulo 12, verso 13 nos diz, você pode ler comigo ali na tela: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Tema a Deus. O que é temer a Deus? Certamente não é ter medo de Deus, mas é reverenciar o Deus diante de quem estamos. É reverenciar Deus em cuja presença estamos, lembrando que nós nunca saímos da presença de Deus. Quer percebamos ou não, quer sintamos ou não. Jesus afirmou que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas eu devo dizer aos irmãos que, por se multiplicar a iniquidade, parece que o temor a Deus também diminuirá. E tem diminuído cada vez mais. Infelizmente, muitas pessoas em nossos dias perderam o temor de Deus. Se esquecem que estão diante de Deus, na igreja e no caminho para casa. Dentro do templo, nas dependências da igreja, em qualquer lugar nós estamos na presença de Deus. Quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja numa rede social, num grupo de WhatsApp, nós estamos diante de Deus. A nossa vida está exposta diante daquele a quem teremos que prestar contas. Parece que restringimos a presença de Deus a lugares e a ocasiões especiais e nos esquecemos daquela pergunta que o salmista fez no Salmo 139, para onde fugirei do teu Espírito, ó Deus? Para onde fugirei? Como poderei eu fugir do teu Espírito? Estamos na presença de Deus agora, graças a Deus. Entretanto, jamais sairemos da sua presença. Tudo aquilo que fazemos, fazemos na presença de Deus. Tudo aquilo que falamos, falamos na presença de Deus. Tudo aquilo que sentimos, sentimos na presença de Deus. Foi por isso que Salomão, em Provérbios, disse que o temor do Senhor é o princípio de quê, irmãos? Da sabedoria. A primeira lição na escola da sabedoria é temer a Deus. É o temor do Senhor. Certa vez ouvi um pastor dizer que se nós tivéssemos noção
de que nós estamos diante do Deus vivo e verdadeiro, do Deus de todo o universo, desse Deus que se importa conosco, apesar de ser tão grande, imensurável. Não temos como medir o seu tamanho. Se nós tivéssemos noção do quanto estamos na presença de Deus, e que da presença de Deus nós jamais saímos, nós pensaríamos 2 vezes antes de fazer qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, porque estamos na presença de Deus. E ele usou um exemplo muito interessante. Ele disse, por exemplo, você, jovem, você sai com a sua namorada e convida a sua mãe para acompanhar você. E, de repente, a sua mãe, que está lá no banco de trás, acompanhando você e sua namorada, de repente você para na frente de um motel e diz assim: mãe, espere aqui, que nós vamos namorar no motel. Você faria isso com a sua mãe? Eu tenho certeza que você não teria coragem de fazer. Mas por que as pessoas fazem com Deus? Se estão diante de Deus. Perdemos a noção de que estamos na presença de Deus. Perdemos o temor a Deus, o respeito à presença de Deus. A nossa vida toda está descortinada diante dEle. Deixe a quem teremos que prestar contas um dia. Um outro conselho que está nesse mesmo texto, capítulo 12, verso 13, é: guarde os mandamentos do Senhor. Guarde os mandamentos do Senhor. Voltando ao texto, o texto diz: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: guarde, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Vale a pena lembrar que a minha felicidade e a sua depende da nossa obediência. Esse jargão que nós ouvimos sempre: eu tenho direito de ser feliz. Nós temos, na verdade, o dever de obedecer, porque somente seremos felizes se obedecermos a Deus. Se nós não obedecermos a Deus, nós não experimentaremos a felicidade. É impossível ser feliz desobedecendo a Deus, desobedecendo os mandamentos. Portanto, seja obediente. Seja obediente a Deus. Seja obediente, adolescente, jovem, às pessoas que Deus colocou ao seu lado para abençoar você, para ajudar você na sua caminhada, que são seus pais. Seja obediente aos seus pais. Ninguém ama mais você do que os seus pais, por isso procure honrá-los sempre, obedecendo a eles sempre, ouvindo a eles sempre. Tema a Deus e obedeça os mandamentos. Aí você vai perguntar assim: quais são os mandamentos, pastor? Os rabinos conseguiram encontrar na Torá simplesmente 613 mandamentos. 613 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20 nós encontramos 10 mandamentos. 10 mandamentos que poderiam ser divididos em 2 partes. Os 4 primeiros relacionados à nossa comunhão com Deus, e os 6 últimos, a nossa comunhão com o nosso próximo. Os 4 primeiros: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, guarda o sábado para o santificar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tudo isso diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Mas logo depois, Deus começa falando: honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, ou seja, não farás fake news, não cobiçarás, não cobiçarás. Interessante que cobiçar é um sentimento. E Deus não está olhando apenas as nossas atitudes, mas olhando o nosso coração também, olhando os nossos sentimentos também. Jesus ressignificou os mandamentos, ressignificou especialmente no Sermão do Monte, porque ele queria que os seus discípulos, seus seguidores, vivessem de uma maneira completamente diferente dos religiosos da sua época.
Os religiosos da época de Jesus mataram Jesus. Mataram Jesus. Porque Jesus ameaçou um sistema, um status quo que estavam vivendo ali naquela realidade. Mas Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar, já adulterou com ela no seu coração. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, digo a vocês, aquele que se desentender com seu irmão, chamá-lo de tolo, já o matou no seu coração. Então Jesus ressignificou, elevando o patamar, elevando o nível dos mandamentos. E é isso que o Senhor espera que vivamos hoje, para que não sejamos meros religiosos nesse tempo que vivemos, mas sim seguidores que amam a Jesus, que colocam seus pés nas pegadas de Jesus e procuram obedecê-lo, não apenas em algumas coisas, não apenas em alguns mandamentos, mas em todos os mandamentos. Jesus resumiu também esses 10 mandamentos em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo, como amamos a nós mesmos. Mas depois ele deu um novo mandamento. O novo mandamento deixado por Jesus não é amar o próximo como amamos a nós mesmos, mas amar o nosso próximo como Ele nos amou. Mais uma vez, Ele eleva o patamar da exigência para mim e para você. Não é mais amar o próximo como amamos a nós mesmos, mas amar o próximo como Jesus nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Ele foi até a cruz, Ele garantiu a nossa salvação, Ele deu a sua vida no meu lugar, no seu lugar. Foi isso que Ele fez, e é isso que Ele espera que façamos pelo nosso próximo. Não se esqueça, meu jovem, meu querido adolescente, que os mandamentos de Deus não foram estabelecidos para nos restringir, mas para nos proteger. Para nos proteger. Obedeça os mandamentos de Deus e desta forma você estará seguro. Mas o último conselho que eu quero deixar para você nesta manhã é o seguinte: lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. E o texto diz, você pode ler ali comigo na tela? Vamos ler juntos? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Verso 2. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. O verso 3. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens no passado que eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecessem os que olham pelas janelas os seus olhos. Interessante ali esse verso, né, irmãos? Ele fala aqui, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca. É quando seus dentes caírem, irmãos, na linguagem de hoje. Quando seus dentes caírem. Verso 6, vamos ler juntos? Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó, verso 7, e o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. O verso 8, vaidade de vaidade, diz o pregador,
tudo é vaidade. 4 vezes o verbo lembrar aparece. Nos versos 1, 2, 3 e 6. O pregador está chamando a mim e a você para nos lembrarmos de Deus. Porque se nós nos esquecermos, nós vamos colocar a nossa vida no piloto automático, achando que já sabemos de tudo e que não precisamos aprender nada. Seremos sempre aprendizes até o dia em que chegarmos à eternidade, quando veremos todas as coisas como de fato elas são. Mas até lá, seremos sempre aprendizes, discípulos, alunos desse mestre, prontos para aprender. Lembre-se, resumidamente, lembre-se antes de você morrer, antes que cheguem os maus dias, em que você olhará para trás e dirá: não tenho neles prazer, não tenho boas histórias para contar, não escrevi boas histórias ao longo da minha vida, tomei decisões erradas que marcaram a minha vida profundamente. Lembre-se do Criador. Por que devemos lembrar do Criador? Porque a nossa memória é muito fraca. Quantas lições nós aprendemos durante a pandemia e já esquecemos? Quantas lições nós aprendemos durante aqueles dias terríveis, em que vimos tantas pessoas morrendo, e já esquecemos, e já invertemos os valores, achando que as coisas são mais importantes que as pessoas. A vida passa, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu adolescente, a vida passa. Tiago disse: que é a vossa vida? Sois apenas um vapor que sobe e logo desaparece, que chega e logo vai embora. Assim é a minha vida, a sua vida, está passando, os nossos dias estão passando. E a nossa memória é muito fraca. E nós precisamos nos lembrar. As decisões tomadas durante a adolescência, durante a juventude, poderão ter repercussões para o resto das nossas vidas, para o resto da vida. Corremos o risco de esquecer de coisas importantes, coisas especialmente que Deus tem para nós, que Deus separou para as nossas vidas. Deus, através de Paulo, disse a Timóteo aquilo que está ali na tela: lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Timóteo era um pastor, e Paulo estava dizendo: não se esqueça de Jesus, Timóteo. Não se esqueça do crucificado. Não se esqueça do ressuscitado. Não se esqueça. Aliás, a ceia do Senhor é a oportunidade em que nós nos lembramos de Jesus, nos lembramos daquele que nos traz esperança, daquele que está ao nosso lado, que prometeu: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, para ajudar vocês nas suas decisões, nas suas escolhas, nas suas atitudes, na sua vida. Não se esqueça do seu Criador antes que venham os maus dias. Os maus dias podem ser dias de remorso, por não termos tomado decisões segundo a vontade de Deus e agora sofremos as consequências. Os dias maus podem ser dias de tristeza por oportunidades desperdiçadas. Oportunidades desperdiçadas, lançadas na lata do lixo. Lembre-se de Deus e dos propósitos de Deus para a sua vida. Lembre-se do seu amor por você, que o levou a entregar o seu Filho para nos salvar.
Lembre-se de firmar um compromisso de amor com Ele. Lembre-se de viver não mais em função de você mesmo, mas em função daquele que por você morreu e ressuscitou. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Qual desses conselhos você precisa desenvolver melhor na sua vida a partir de hoje? Focar naquilo que realmente importa, parar de ficar correndo atrás do vento, entender que há tempo para tudo e não viver tão ansioso. Lembrar-se que um dia você terá que prestar contas a Deus da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes, das suas ações e das suas reações. Voltar a temer a Deus, a respeitar esse Deus diante de quem você está, aqui, agora, e continuará, quando você sair deste templo, na presença dEle. Ali na recepção, ali no hall de entradas, você continuará na presença de Deus. Nos corredores da igreja, no trajeto para casa, junto com a sua família na hora do almoço de hoje, você continuará na presença de Deus. Talvez você precise pedir a Deus: Senhor, ajuda-me a guardar os seus mandamentos. Eu tenho guardado alguns, mas tenho esquecido de outros. Talvez seja mais fácil amar a Ti e mais difícil amar o meu próximo como Jesus me amou. Então ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a guardar todos os Teus mandamentos, não apenas alguns. Ajuda-me, Senhor, a lembrar-me de Ti, especialmente na hora das decisões. Quer sejam decisões simples, quer sejam decisões complexas, difíceis. Ajuda-me, ó Deus, a lembrar-me de Ti. E lembrando de Ti, pensar, refletir o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Como Deus espera que eu haja, como Deus espera que eu reaja. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu gostaria de encorajar você a lembrar-se de Jesus. Antes que venham os maus dias, antes que a sua vida termine e você só tenha tristeza ao olhar para trás, só tenha remorso e dor ao olhar para trás, pensando como eu desperdicei a minha vida, como eu desperdicei o meu tempo, como eu joguei fora os meus dias. Lembre-se do seu Criador hoje. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos aqui, Senhor. Tua palavra, Pai, é tremenda, preciosa para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a gastar o restante das nossas vidas focando naquilo que realmente importa. Ajuda-nos, ó Deus, a gastar o restante das nossas vidas, ó Pai,
valorizando aquilo que Tu valorizas e não aquilo que Tu desprezas, ó Deus. Ajuda-nos a focar na eternidade, a entender que há tempo para todas as coisas e que há um tempo do Senhor para as nossas vidas em tudo aquilo que fazemos. E desta forma, compreendendo isso, possamos nos livrar da ansiedade que atormenta a humanidade em nossos dias. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a lembrar daquele dia em que teremos que prestar contas a Ti da nossa vida e nos prepararmos para esse grande dia. Amós encorajou o povo de Israel, dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Que nós gastemos, ó Deus, os nossos dias aqui preparando-nos para esse grande encontro, para esse grande dia em que nos encontraremos contigo, Senhor, e deveremos prestar contas a Ti da nossa vida. Ó Senhor, ajuda-nos a respeitar, a reverenciar o Senhor, lembrando que nós estamos diante do Senhor e diante do Senhor jamais sairemos. Ajuda-nos a guardar os Teus mandamentos, não apenas alguns, mas todos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos lembrarmos de Ti em todo o tempo, sejam nas decisões simples, nas decisões complexas, difíceis, que nós voltemos nossos pensamentos para o céu, nosso coração para o céu, e nos lembremos, ó Deus, do nosso Criador. Que de outra forma, Pai, a Tua palavra nos garante que virão os dias em que neles não teremos contentamento, não teremos alegria, só teremos remorso, porque desperdiçamos oportunidades, porque simplesmente sofremos consequências de decisões equivocadas. Por favor, ó Deus, ajuda-nos. Sabes o quanto nós carecemos de Ti, o quanto, ó Deus, tantas e tantas vezes o nosso eu, ó Deus, passa à frente do Senhor. E quando olhamos, só temos que pedir perdão e misericórdia por algo errado que fizemos. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos a nos lembrarmos de Ti nos dias da nossa vida aqui neste mundo. É o que te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Hoje, dia do adolescente batista, nós temos a alegria de ter adolescentes nos ajudando no serviço da ceia do Senhor. Irmão Wildbas e pastor Marcos Felipe estarão nos ajudando também, e nós convidamos os adolescentes para tomarem seus lugares aqui junto à mesa.